Olá, tudo bem, galera de Guanambi? Eu tô aqui para gravar para vocês algumas dicas importantes sobre o tema de atualidade, contemporaneidade, né? No Enem, a pedido do grande amigo Malvar. Espero que vocês todos tenham muito sucesso nessa prova vindoura aí. E antes de mais nada, a gente precisa dar aquelas dicas, né? Que são corriqueiras para você se dar bem na prova do Enem. Primeiramente, vamos lembrar que a prova do Enem é uma prova que você tem um comando da questão. Não esqueçam que fazer a leitura do comando da questão vai ser muito importante para que você não tenha, às vezes, a necessidade de ter que ler muito o texto, né? Às vezes, o comando da questão te permite chegar à resposta sem a necessidade da leitura do texto, exceto quando, nesse comando, você tem sugestão do tipo, baseado no texto, de acordo com aquilo que o texto propõe. Mas, via de regra, o caminho inicial é você ler o comando da questão. Isso, na prova de humanas, vai te ajudar muito. E é um prazer imenso estar com vocês aqui, pessoal de Guanambi, Terra Bonita, o amigo Malvar aí. E assim, como nós vamos ter aqui um breve tempo, um breve período, e essa aula foi gravada exclusivamente para vocês, eu vou me ater a alguns temas da contemporaneidade que são muito prováveis na prova que você vai fazer aí no próximo dia 4, né? No domingo. Bom, veja bem, quando a gente vai lotear os temas de contemporaneidade que você precisa fazer uma revisão, vamos viajar primeiramente pela América Latina. Lembrar vocês que a América Latina, ela é a parte da América pobre, a parte que sofreu a colonização dos povos latinos e, claro, a parte da América que sofreu a colonização por exploração. Daí, essa condição de subdesenvolvimento crônico que nós estamos acostumados. Então, quando nós trabalhamos essa ideia da América Latina, é importante se frisar inicialmente esse contexto, né? Um contexto de países que são, na sua majoritária, subdesenvolvidos. Você tem países emergentes, como é o caso do Brasil, o próprio México, o Chile, que vem num processo de crescimento econômico bem interessante. E sendo a parte da América subdesenvolvida e pobre, a gente sabe que as condições socioeconômicas aqui são sempre ruins em comparação com a parte rica que compõe a América anglo-saxônica, portanto, o Canadá e os Estados Unidos. Na América Latina, eu vou começar trabalhando um tema provável que é justamente Cuba, né? Cuba, a relação econômica de Cuba hoje no mercado, no mundo, é uma relação interessante, primeiramente sobre o prisma de que, desde que nós tivemos a Revolução Cubana em 59, quando o movimento 26 de julho produziu a socialização da ilha, derrubando então o líder cubano Fulgêncio Batista, quando Fidel Castro assumiu o controle da nação agora alinhada ao socialismo. Então, desde 59 até 2018, Cuba foi gerida pelos revolucionários Fidel Castro e, além do Fidel Castro, o Raul Castro, irmão do Fidel e companheiro da Revolução Cubana em 59. E a primeira novidade que eu tenho que trazer para vocês é que em abril do corrente ano, em 2018, nós tivemos um sucessor do Raul Castro, né, o atual presidente de Cuba, o senhor Miguel Dias, e pela primeira vez a gente tem um líder dirigindo um país que desde 59 só era gerido pelos revolucionários. Interessante é que o Miguel Dias é um apaixonado pela Revolução Cubana, pela condição do socialismo cubano, mas não participou desta revolução. E digamos que ele é uma espécie de braço direito do Raul Castro, né? E não produziu nenhum tipo de mudança substancial na ilha. Mas muito pouca gente sabe, inclusive, que o líder de Cuba é o senhor Miguel Dias. Tem gente que ainda acha que o Raul Castro dirige a ilha. Pontos importantes de Cuba. Primeiro, vamos lembrar que quando Cuba se socializou em 59, em 61, os Estados Unidos tentaram retomar a ilha. Um episódio que ficou conhecido como a tentativa de invasão da Baía dos Porcos.
e foi uma tentativa frustrada. Os Estados Unidos não conseguiram êxito nessa tentativa de retomada de Cuba, e a intenção qual era? Derrubar o socialismo e reestabelecer o governo de Fulgêncio Batista, que afinal era um pró-capitalismo, né? Um pró-americano. E os Estados Unidos não obtiveram sucesso em 61 nessa tentativa. Então, assim que os americanos tentaram a retomada de Cuba em 61, aconteceu uma situação que você precisa guardar para a sua prova. Estados Unidos e Cuba romperam as relações diplomáticas. Então, em 61, nessa tentativa frustrada de retomar a ilha, você tem a condição do rompimento da diplomacia entre a ilha, no caso Cuba, e os Estados Unidos. No ano seguinte, 62, tivemos o período mais tenso da Guerra Fria, que foi a famosa crise dos mísseis, quando os Estados Unidos, monitorando Cuba, descobriram que estavam sendo construídas bases, né, para o lançamento de ogivas nucleares. Isso gerou uma tensão muito grande. Inclusive ficou conhecido como os 13 dias que abalaram o mundo, quando se percebeu que pela primeira vez na Guerra Fria uma guerra atômica poderia acontecer, envolvendo, claro, os Estados Unidos e a União Soviética, que então era a, digamos assim, gestora da ilha. Nesse episódio, os Estados Unidos e a União Soviética, de forma diplomática, resolveram a tensão dos mísseis, e o que sobrou foi justamente o bloqueio econômico que os Estados Unidos acabaram decretando contra a ilha. Então, esses dois episódios são episódios que acontecem na Guerra Fria e que isolam Cuba das relações capitalistas, né? E Cuba foi mantida pela União Soviética durante todo esse tempo, mas você tem que entender que a União Soviética vai acabar em 91, e a partir do término da União Soviética, Cuba vai entrar num processo econômico bem delicado, bem grave. Pois bem, o que é que a gente precisa entender e o que é importante para a gente na prova do Enem, para a gente linkar e não termos, digamos assim, nenhum tipo de surpresa? Primeiro, as relações diplomáticas foram rompidas em 61, e na cúpula das Américas, realizado no Panamá, em 2015, os Estados Unidos e Cuba reataram as suas relações diplomáticas, quando o então presidente americano Barack Obama e o ex-líder cubano, o revolucionário Raul Castro, acabaram selando essa diplomacia com aperto de mãos, que rendeu uma conversa, e isso se estendeu para uma visita americana em solo cubano. Enfim, essas relações diplomáticas foram refeitas. Então, cuidado, as relações diplomáticas foram refeitas por Obama e Raul, e tinham sido rompidas em 61, quando os americanos tentaram invadir Cuba. Agora, embora as relações diplomáticas dos países tenham sido reestabelecida, o bloqueio econômico nunca acabou. Então, cuidado com essa pegadinha na prova do Enem. E se a gente trouxer para a modernidade, cabe também lembrar que o atual governo americano, Trump, ele vai de encontro a essa questão de globalização, de unificar por unificar, de se reatar relações por se reatar. O que a gente observa é que o Trump tem uma linha política muito diferente do processo de globalização. A linha política do Trump, o pessoal aí de Guanambi, é uma linha política que estabelece, na verdade, uma postura de benefício próprio ao Império Americano. É como se, de repente, os Estados Unidos estivessem produzindo um processo maior de nacionalização e indo de encontro totalmente a esse princípio de globalização. A gente pode ver isso claramente nas relações, nas posturas internacionais que a gente tem visto, né, o governo Trump tomar. Por exemplo, os Estados Unidos saíram da cúpula de Paris, né, do clima, que foi algo que o Obama participou e que fez questão de frisar a importância de se preservar as questões ambientais, simplesmente porque a China não participou e o Trump acha que ele tem que fazer exatamente valer o código do talião, olho por olho, dente por dente. Uma segunda situação importante que Trump também
conduziu de maneira a mostrar que ele está indo de encontro ao princípio da globalização é basicamente ter terminado o NAFTA. Porque ele julga que o México não tem que ter uma parceria de vantagem nas relações econômicas com os Estados Unidos. Claro, se frise aí que o Canadá é uma extensão da economia americana e, portanto, o Canadá, nessa ideia de se acabar com a realidade do NAFTA, não está sofrendo danos maiores. Outra ideia dessa política, né, bem pessoalista, que tende sempre para o lado dos Estados Unidos, que a gente também pode destacar, foi que agora, bem recentemente, o Trump anunciou que não vai mais manter a política de desarmamento nuclear que os Estados Unidos tinham assinado com a União Soviética no início dos anos 80, da questão de mísseis de médio e de curto alcance, né, mísseis nucleares. Então, simplesmente ele acabou com esse acordo. Então você vê que Trump ele vai trabalhar uma política de princípios pessoalistas, né? O que o Trump imagina é que ele tem que governar para os Estados Unidos e o resto se exploda. E no caso do link, que eu quero que você entenda, é que o Trump ele não aceitou essa questão da aproximação diplomática com Cuba, tanto que não tem mais essa relação. O Obama, ele costurou acordos, se cansou e digamos que foi em vão, porque o sucessor dele, o Trump, ele não levou em continuidade essa retomada de relações diplomáticas, né? Então foi assim, algo que se criou um avanço, um salto e uma regressão imediata. Afinal de contas, lembre-se que o Obama acreditava que a Hillary Clinton seria provavelmente a sua sucessora. E se tivesse ocorrido tal situação, provavelmente teríamos uma conjuntura diferente em relação ao cenário Estados Unidos-Cuba. Mas é aquela velha história, Cuba aos pouquinhos vai se abrindo, já mantém relações econômicas no mundo todo, Cuba já tem trocas, né, nas relações financeiras com bancos, enfim, aos poucos Cuba está migrando para uma espécie de China, com áreas normalmente voltadas para o turismo, bem como a produção muito grande que eles têm no setor primário. Destaque aí para o tabaco, se produz também muito açúcar, enfim. Esse é o cenário de Cuba. Uma outra questão da América Latina é essa crise que o nosso vizinho, a Venezuela, sofre. E, rapaz, na questão da Venezuela, é uma crise política, né? Uma crise de Estado que tem um revés econômico terrível. A Venezuela sofre economicamente muito, principalmente porque a economia venezuelana ela é baseada no petróleo. O petróleo teve um decréscimo de preço que culminou com esse colapso que a Venezuela vive. Para isso, é importante a gente lembrar o seguinte, vejam bem, entre 2001 e 2011, nós tivemos a ascensão de uma forma de governo na América Latina chamada de neopopulismo. Novo populismo. E esses governos neopopulistas que surgiram aí por volta de 2001, 2002, eles tiveram dois personagens que precisam ser lembrados. O primeiro, o cara que sustentou monetariamente o projeto neopopulista, que foi o ex-líder da Venezuela, o senhor Hugo Chávez. No momento em que o petróleo estava em alta e a Venezuela começava um processo de capitalização muito volumoso. E o segundo personagem foi o presidente eleito no Brasil em 2002, o senhor Luiz Inácio da Silva, o Lula, representante do proletariado, e pela primeira vez um líder do povo, do proletariado, chegava realmente a governar a governança de um país de grande importância para a economia mundial, para a macroeconomia mundial. Então digamos que o Chávez e o Lula se uniram no contexto de conduzirem a América Latina a uma nova forma de governança, o neopopulismo. Atenção,
pessoal de Guanambi, ó pra cá. 4 são os pilares do neopopulismo. 4. Aí você pergunta daí, Fabrício, quais são os 4 pilares? Eu não ouvi vocês perguntando. Vamos lá, Fabrício, quais são os 4 pilares? Bem alto. Bom, agora que eu ouvi, brincadeira, são os seguintes. Primeiro, o neopopulismo é marcado pelo extremo nacionalismo que os países que aderiram a essa ideologia passaram a produzir. Então, nacionalismo. Segundo pilar, o imenso populismo desses governos. Inclusive, o neopopulismo fala por si só. Então, nacionalismo e populismo. Terceiro, o processo de se pregar o anti-imperialismo. Particularmente, a Venezuela levou isso muito a sério e comprou uma briga pessoal com os Estados Unidos. Na época, Chávez chegava a insultar publicamente o presidente dos Estados Unidos, que ainda eram governados pelo George Walker Bush, o filho. E além do nacionalismo, do populismo e desse sentimento de anti-imperialismo, ainda existe o 4º pilar do neopopulismo, que é o assistencialismo. Inclusive, é importante se frisar que esse assistencialismo a longo prazo levou essas nações da América Latina a um colapso. Aí você vai querer saber por quê. Fabrício, por que o assistencialismo que você fala aí pra gente levou essas economias a um colapso? Porque o Estado não pode ser responsável por, digamos assim, criar um sistema político de sustento da sociedade. Você tem que criar oportunidades para a população crescer. E aí, de repente, o assistencialismo, que tinha que ter um prazo, uma parada, ele não teve. E isso realmente trouxe uma contribuição bem negativa para esses países, né? No caso, particularmente, da Venezuela e do Brasil. Mas, enfim, o neopopulismo surgiu em 2001, 2002, foi ganhando força. Os pilares do neopopulismo foram se agigantando. E uma outra curiosidade que eu acho que você deve estar tendo é a seguinte: Fabrício, se os Estados Unidos deixaram que esse neopopulismo vingasse, eles não fizeram nada? Aí é que está o detalhe. O que foi que aconteceu em 2001 para que o neopopulismo conseguisse ser consagrado? Os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos. Ataques que foram protagonizados pela Al-Qaeda, do, digamos assim, terrorista mais conhecido e notório de todos os tempos, o senhor Osama Bin Laden. E naquele momento, em 2001, quando os Estados Unidos foram alvejados no 11 de setembro, simplesmente eles mudaram a geopolítica deles e as atenções se voltaram para o Oriente Médio. Especificamente, os Estados Unidos foram uma forra. Porque o Império não pode tomar uma porrada dessa gente e ficar simplesmente dando risada. Eles tinham que, de alguma forma, responder à altura a zorra, no bom baianês, do ataque sofrido. Então, galera de Guanambi, quando em 2001 os Estados Unidos receberam a porrada no 11 de setembro, e aí as torres gêmeas caíram, eles voltaram as suas atenções para o Oriente Médio e no mesmo dia eles estavam atacando a cidade de Cabul, a capital do Afeganistão, dando a resposta. Resposta essa que todo cidadão americano esperava que fosse dada. E a partir daí é meio que caracterizada a transferência da atenção geopolítica dos Estados Unidos para o Oriente Médio, e eles deixaram de lado